Olá, começa agora mais um programa da TV Câmara, Identidade Pública. A nossa proposta é mostrar um pouco mais sobre a vida das pessoas que marcam ou marcaram o cenário público. O nosso primeiro convidado é o vereador e médico veterinário Arlindo Araújo, que está na Câmara há 16 anos e cumpre hoje seu 5º mandato como vereador. Obrigada por sua presença, vereador, aqui nos nossos estúdios. O convite. Ok, nós vamos falar um pouquinho da sua vida. Quero que o senhor fique bem à vontade, né? Eu sei que o senhor nasceu lá no bairro Jardim Brasil. Como foi esse começo de vida, a infância? Conta um pouquinho pra gente. Eu nasci na rua Jardim Brasil. Depois, quando eu tinha 2 anos, minha família mudou para a rua São Gabriel. Tudo na mesma região ali na Vila Industrial. Fui criado ali. A gente estava comentando aqui sobre as brincadeiras de criança. O senhor disse que não brincava muito na rua nessa época. Era costumeiro as crianças brincarem na rua, né? Era muito comum as crianças brincarem na rua e eu não brincava na rua por 2 motivos. Primeiro, que minha mãe e meu pai não deixavam. E segundo, que a gente morava num quintal muito grande, num quintal que se assemelhava a uma chácara, tinha mais de 5.000 metros quadrados. E então a gente brincava lá no quintal de casa mesmo. Dava para jogar bola, tudo? Dava, jogar bola, soltar papagaio. Bom, e seu pai era funcionário público? Meu pai é funcionário da Prefeitura Municipal. Antes de eu nascer, ele já era funcionário da Prefeitura. Uhum. E como foi sua vida escolar, assim? Onde o senhor estudou, como começou? Eu comecei estudando na Polícia Mirim. Depois construiu uma escola que hoje chama Nilce Maia. Aí eu fiz até a 4ª série ali. E depois da 5ª série até a 7ª série eu fiz onde hoje é uma escola do SESI, antigamente chamava Baltazar Poço. É uma das escolas do SESI que tem ali também na Vila Industrial. E como que era o Arlindo aluno? O aluno era um aluno quietão, sempre fui muito quieto, né? Tímido. Eu sempre fui tímido, quieto, não brincava, sempre fui muito estudioso, né? Era o meu jeitão, esse jeitão que eu ainda sou assim mesmo. Essa questão de ser estudioso, assim, atrapalhava a sua convivência com os colegas ou não? Tinha bastante amizade? Como que era? Não, eu tinha bastante amizade. Eu só era quieto, né? Sempre fui muito quieto, mas por conta da timidez mesmo. Mas isso é uma coisa que já vem comigo já desde a infância mesmo. O gosto pelo estudo começou cedo, você sempre se dedicou a estudar? Eu sempre fui muito dedicado, eu era esforçado, preocupado, muito responsável. Eu tinha comigo que não podia repetir de ano. Naquela época repetia de ano, né? Hoje não repete ninguém mesmo, né? Mas naquela época eu repetia. A escola era mais rígida. Isso era incentivado pelos pais ou não? Assim, era um pensamento seu mesmo, uma atitude sua? Seus irmãos também gostavam de estudar? Não, meus pais nunca precisaram me pedir para que eu estudasse ou me incentivar ou qualquer coisa assim. Os meus irmãos já deram um pouquinho mais de trabalho, mas eu não. Eu tinha era assim uma coisa de que eu tinha uma preocupação muito grande em não decepcionar os pais e eu queria sempre trazer notícia boa. O senhor é o mais velho da família? Sou o mais velho. Quantos irmãos são? 4 irmãos. Uhum. E trabalhar? Começou cedo também o trabalho? Trabalhava desde bem novinho, né? Quando eu tinha dos 10 até os 12 anos, eu trabalhava. Meu pai criava no quintal, naquela época eu podia criar porco, então eu criava porco, criava carneiro, criava cabrito, e eu ajudava a tratar desses animais. Aí depois, com o tempo, eu fui trabalhar num escritório de cobrador. Eu tinha em torno de uns 13, 14 anos. Aí fui trabalhar num açougue, e depois dos 15 anos fui trabalhar no frigorífico Temaia. Trabalhava na sala de matança no frigorífico Temaia. E como que era essa rotina no frigorífico? Acordava de madrugada para trabalhar? Como que era? Engraçado é que eu nunca gostei de levantar cedo, mas eu tenho uma coisa que sempre me fez levantar cedo. Todo serviço obriga. Todo meu serviço obrigava. Quando eu trabalhava no açougue, era um açougue em Birigui, eu me lembro que eu levantava 3 horas da manhã para poder ir para o açougue. Naquela época, os animais eram abatidos no matadouro municipal, chegavam no açougue bem de madrugada, você tinha que preparar, desossar aquilo para poder começar a vender de manhã. E depois fui trabalhar no frigorífico e levantava mais cedo ainda, né? Porque a matança no frigorífico começava bem de manhã. O frigorífico Temaia, na época, era o maior frigorífico da América Latina, o maior exportador de carne, né? E abatia mais de 1.000 cabeças por dia. Então o trabalho começava bem de manhãzinha. E aí eu não gostava de levantar cedo, mas não tinha jeito, eu tinha que levantar. E como que era ir para o trabalho uma hora dessa? Ia como? Tinha carro, moto? Não, a gente se acostuma, né? No caso do frigorífico, tinha um veículo que buscava. Eu morava na rua São Gabriel e a rua era de terra, então passava uma Kombi
e pegava a gente na rua Bolívia, que é próximo ali à rua São Gabriel. Então eu ia a pé até na Bolívia e ficava lá esperando. Isso passava uma perua Kombi e levava. Depende do horário que começava a matança. Se a matança começava às 5 horas da manhã, em torno de 4 horas a perua passava. Levava marmita, dependia do horário. tudo? Não, eu levava um lanche, né? No frigorífico, na época, fornecia a refeição. Nunca teve problema de andar de madrugada na rua? Problema? Não, assim, problema não. Só uma vez que a polícia me parou e revistou o meu lanche, né? Me parou não, eu estava esperando a perua passar, eu me lembro que era quase 4 horas da manhã, na época era regime militar, a polícia era bem austera, né? E me pararam, perguntaram o que eu estava fazendo ali. Eu era muito novo, eu tinha 16 anos, né? Moleque de tudo. E o que eu estava fazendo? Falei que eu estava esperando a perua. E aí eles me revistaram e eu estava levando um lanche e era um pão com mortadela. Aí eles abriram meu pão, abriram a mortadela, puxaram a mortadela, tudo, puseram de volta e me devolveram. Aí eu peguei, não, joguei fora. Joguei fora na frente deles, falei, não vou comer. Ele falou, porque ficou bravo comigo, que falou que eu era mal educado, não sei o quê, e que onde já se viu um desrespeito aquele com a polícia, eu falei, o senhor pôs a mão na minha comida, eu não vou comer mais, né? Eu sempre fui muito contestador também, né? E aí, quando eles estavam muito bravos, aí chegou a perua do frigorífico, e aí eles viram que eu realmente era um trabalhador e tal, e fui embora, mas foi uma passagem bem marcante, esse susto que eu levei. E, bom, o senhor falou da infância, que esteve na chácara, lá na sua casa que parecia uma chácara, com animais, foi trabalhar no frigorífico, sempre os animais ali próximos da sua vida. Isso contribuiu para a sua escolha da profissão? Eu tenho certeza que sim. Meu pai sempre criou muitos animais e a gente, criado nesse meio, eu tenho certeza que isso contribuiu bastante. Depois eu trabalhava no frigorífico, o chefe da seção que eu trabalhava era um médico veterinário, né? E eu achei, aquilo também me estimulou a ser médico veterinário. E eu acho que a vida, né, toda acabou caminhando, né, para isso. Bom, mas era um funcionário, assim, seu pai não tinha muitas condições, você era um funcionário do frigorífico, não tinha faculdade veterinária aqui. Não. Como que foi essa ida para a faculdade? Foi difícil? Essa ida, assim, foi fruto de um esforço bastante grande da minha família, no sentido de me manter na escola, né? Na época, no estado de São Paulo, só tinha faculdade de medicina veterinária em São Paulo, na USP, em Botucatu e Jaboticabal. Não existia mais nenhuma. E esses vestibulares eram sempre feitos no começo do ano. E então eu fiz um vestibular logo que eu terminei o colegial, fiz um vestibular na FUVEST, não passei. Aí eu fiz 6 meses de cursinho, e o único vestibular que tinha no meio do ano era em Londrina, na Faculdade de Londrina. E por ser o único vestibular, era um vestibular muito concorrido, porque todo mundo tinha que ir para lá. Queria aproveitar. E graças a Deus eu consegui passar, mas aí a minha família se esforçou bastante para poder me manter na escola, né? E aí era tempo integral, né, a faculdade, né? Não daria para trabalhar. Tempo integral, não tinha como trabalhar, tinha que estudar o dia todo. E se não fosse o esforço da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, que todos trabalhavam na época, não teria como me manter na escola, né? E lá, tem alguma recordação legal dessa época de faculdade? Eu, como sempre, era um aluno muito quietão, então eu não participava das festas, né? Então não tem nenhuma história pitoresca, nada de interessante. Nem nada engraçado. O único que tem é que realmente eu ficava estudando bastante. Mas era o primeiro aluno da classe lá também? Eu sempre, por onde passei, nas escolas que passei, minhas notas sempre fazia parte de, quando não o primeiro, sempre por ali, perto do primeiro e segundo colocado nas São notas. 4 anos de faculdade? Na época era 4 anos e meio, hoje são 5 anos. Bom, aí voltou para Araçatuba depois disso. Já me assim que se formou? Me formei, voltei para Araçatuba. Eu me formei em agosto. Quando foi em setembro, teve um concurso para entrar na Secretaria da Agricultura. Eu fiz o concurso e passei para trabalhar na CAT, né? Na Coordenadoria Como que era de esse Assistência trabalho Técnica. lá? Presta assistência técnica. Na época fazia extensão rural e defesa sanitária. Então você visitava as propriedades rurais, dando orientação para os proprietários de como melhor conduzir a propriedade rural, e também tinha um serviço de defesa com relação ao aspecto de sanidade, né? Vacinação, vermifugação. Então esse era o trabalho da época. Você disse assim que a sua família te ajudou muito quando esteve fora. E aí quando você voltou, você passou a ajudar a família ou não? Ainda nessa época você estava tentando se manter? Não, a minha família sempre foi bastante unida, né? E sempre existe a gente tem uma interligação muito grande. Todos os irmãos colaboram
uns com os outros, né? Isso é uma coisa muito legal, porque é uma questão de formação, né? A nossa família e os 4 irmãos, nós fomos criados assim, sem ficar andando para a rua e tal, como eu disse, né? Então tem uma união bastante grande e a gente tem uma ligação muito grande. Bom, tinha esse trabalho, né, funcionário público, mas e a clínica, como surgiu? A clínica foi o seguinte, meu pai sempre criou cachorro, como eu disse, sempre tinha animais. Então eu trabalhava no serviço público, eu trabalhava na Casa da Agricultura em Mirandópolis, e eu ia de manhã de moto e voltava de moto, e à tardezinha, à noite, nos finais de semana, eu atendia cachorro e gato na casa do meu pai, né? Eu não era casado ainda e eu atendia lá na casa do meu pai. E em que condições? Assim, tinha um quarto? Como que é? Não, eu atendia debaixo de uma árvore. Tinha uma árvore de 7 copas no quintal da casa do meu pai, tinha uma sombra bastante grande, e aí a gente arrumou uma mesa e eu atendia lá. No começo eram os amigos, os conhecidos, depois isso foi crescendo, mas eu atendia, as consultas eram feitas debaixo de uma árvore, um cenário bem bucólico, né? Debaixo da árvore, né? E aí quando tinha que fazer cirurgia eu fazia lá na lavanderia da casa do meu pai, que tinha o seu lugar mais fechadinho, né? Que legal, isso ficou por quanto tempo? Ficou assim alguns anos. Nossa. À medida em que essa clientela foi aumentando, até que eu pudesse construir um cômodo lá também na casa do meu pai, onde aí já melhorou um pouco a estrutura. Onde que seu pai morava? Nessa rua São Gabriel, onde eu fui criado. No mesmo lugar. Onde que era uma casa grande, né? O quintal era grande, né? E aí eu construí lá, como a casa era no fundo, eu construí na frente lá 2 cômodos e atendi os cachorros lá. Aí depois a clientela aumentou, aí eu mudei, construí uma clínica na rua Porangaba. Mas sempre ficando no mesmo bairro ali. O senhor falou que não era casado ainda, então quando foi que o senhor conheceu a sua esposa Sandra? Eu conheci a Sandra um mês antes de fazer o vestibular, antes de prestar o vestibular para medicina veterinária. Então antes de ir para a faculdade o senhor já estava namorando? Um mês antes. Aí um mês depois eu já passei no vestibular e fui para Londrina. Aí continuaram namorando à distância? Exato. Aí voltou, e quando foi o casamento? Eu me formei em 83 e me casei em 85, 2 anos depois. 2 anos e meio depois. E aí vieram os filhos? A minha filha, Amanda, nasceu em 1990, 5 anos depois do casamento. Bom, a Sandra me parece que trabalha muito com o senhor, né, até hoje, né? Trabalha, ela me ajuda bastante, sempre me ajudou bastante. Na época ela era funcionária da Nestlé, depois que nasceu a minha filha, aí ela saiu da Nestlé e me ajuda na clínica. Ela que é que mexe na parte financeira. Cuida do dinheiro. Cuida do dinheiro. Bom, o senhor também fez outra faculdade, né? Parece que em Direito começou a fazer, deixou. Como que foi quando você fez? Foi em 1987, né, eu fiz o vestibular para Direito, passei e comecei a faculdade de Direito. Aí eu ganhei uma bolsa de estudos para fazer um curso de especialização na Itália. E aí eu tranquei minha matrícula em Direito, fiz essa especialização. Quando eu voltei, em 88, eu comecei a fazer a faculdade de Direito novamente. Então eu fazia no período noturno. O senhor chegou a concluir, então, essa segunda faculdade? Concluí em 1991, terminei o curso de Direito. E essa especialização lá na Itália, como foi? É uma especialização na área de reprodução e nutrição animal. Foi um período de 9 meses. É uma bolsa concedida pelo consulado italiano e ele faz isso para todos os países mais pobres. Eles fornecem bolsa de estudo para todos os países mais pobres. Então, na Itália tem aluno de tudo quanto é lugar do mundo, dos países assim que têm menor poder aquisitivo, que eles fazem um programa deles de dar um treinamento, uma qualificação melhor para esses técnicos, para que eles voltem para o país de origem e possam aplicar esses conhecimentos no país de origem, contribuindo para o desenvolvimento do país, né, deles. Então, lá tem médico, engenheiro, arquiteto, todas as formações profissionais. E era interessante porque todos eles, a gente almoçava e jantava no mesmo restaurante. E eu dizia que aquilo parecia Torre de Babel, porque tinha gente falando tudo quanto é língua que você pode imaginar. Deve ter sido uma experiência muito boa, né? Uma experiência muito boa, profissionalmente e uma experiência de vida também. Bom, a gente vai saber um pouquinho mais da sua vida, mas a gente vai a um breve intervalo. A gente volta já já.
O Graac sabe onde quer chegar. Por isso já conquistou tantas coisas, como esse monte de sorrisos. Ele sempre correu atrás dos seus sonhos. Muitos viraram realidade, como o seu hospital altamente especializado. Muita gente faz parte disso, porque a cura do câncer é uma causa nobre e precisa avançar ainda mais. Essas crianças sonham com o futuro. E para esse futuro acontecer, deixa a causa te abraçar. Graac, combatendo e vencendo o câncer infantil. Oi, estamos de volta e o nosso entrevistado hoje é o vereador Arlindo Araújo, que é médico veterinário, e a gente estava falando um pouquinho da sua vida profissional, da sua experiência na Itália, né? O senhor disse que foi muito interessante, pessoalmente e profissionalmente. Bom, aí o senhor voltou para cá e foi o tempo que o senhor montou a clínica, foi nessa época? Eu voltei para o Brasil e foi nessa época que eu construí aqueles 2 cômodos que eu falei que foi o início da minha clínica, né? Daí a construir a clínica que o senhor tem hoje foi quanto tempo? A minha clínica que eu tenho hoje, ela passou por algumas reformas, né? Eu voltei para o Brasil em 88, em 91 eu construí o começo da clínica que eu tenho hoje. Bom, da época que o senhor começou a atender, quanto tempo o senhor está como médico veterinário? Eu tenho 25 anos de formado. Bom, e a política? Como que começou na sua vida? A política é uma coisa interessante. Eu sempre digo que eu nem tenho assim um perfil de um político, né? Porque eu sou muito quietão e sou bastante tímido, mas tenho um espírito muito crítico. E então eu assistia, desde molequinho, desde criança mesmo, assistia programa político, por incrível que possa parecer, horário político. Horário Jornal do Brasil. Não, eu já assistia, eu ouvia. Ouvia, né? E ainda ouço, quando dá a Hora do Brasil. A Hora do Brasil, isso, né? Ouvia a Hora do Brasil. Meu avô ouvia a Hora do Brasil e ouvia também. Aí depois, quando tinha aqueles programas políticos na televisão, que todo mundo desligava, e eu não queria desligar, eu ficava assistindo e prestando atenção no que os políticos falavam. Isso desde novinho? Desde moleque, eu não me lembro a idade, mas desde que eu me entendo assim, que parecia programa político na televisão, eu assistia. Estava no sangue, então, né? Não sei se estava no sangue, eu assistia, mas eu assistia com um olhar crítico, né? Não ia com a cara de um, não ia com a cara do outro, e tecia meus comentários. Minha mãe e meu pai morriam de dar risada. E fui crescendo assim. Aí depois, em 91, eu trabalhava na Secretaria da Agricultura, né? Que eu sou funcionário público, e um amigo meu que trabalhava lá junto falou: olha, eu estou montando meu partido aqui. Eu vi que ele estava lá esquentando a cabeça para montar o partido dele para concorrer às eleições municipais. Falei: o que você está montando aí? Não, eu tenho um partido, eu estou montando, arrumando candidato a vereador e tal. E aí eu fiquei prestando atenção naquilo e falei assim: então eu vou ser candidato a vereador, pode ser? Como é que funciona isso aí? Eu quero ser candidato. Aí ele se animou, me explicou lá como é que fazia para se filiar e tal, eu me filiei. Daí depois comecei a contar para a minha família, para os meus amigos, falei: olha, eu vou ser candidato a vereador. Todo mundo deu risada, né? Porque achou que eu estava com brincadeira. E aí depois que perceberam que era sério, ninguém gostou da ideia, porque achou que eu ia passar muita raiva, né? Mas no fim, acabou dando certo, eu fui eleito a primeira vez. E depois, as eleições subsequentes, tive uma votação até melhor. O senhor disse que tem essa visão crítica, tinha, né, essa visão, e tem até hoje, a visão crítica dos políticos. E consigo mesmo. Geralmente a pessoa tímida é crítica de si mesmo, né? E como que o senhor é consigo mesmo? Eu sou muito exigente comigo. Eu sou exigente com as outras pessoas, né? Principalmente no trato do dinheiro público. Eu sou exigente em tudo mesmo. Eu sou até um chato, para falar bem a verdade, né? Quem trabalha comigo sabe que eu sou exigente no trabalho, né? Eu era exigente na escola e sou exigente na política. E como eu sei que os políticos administram o dinheiro do povo, eu acho que isso tem que ser feito com muito critério, com muita responsabilidade. E como na política nem tudo acontece como a gente quer, então a gente acaba vendo muita coisa que a gente não gostaria de ver, e por isso que eu eventualmente me manifesto de uma forma mais incisiva contra esse ou aquele acontecimento na política, não só municipal, né? Eu fico prestando atenção à política estadual, política nacional. Inclusive comenta isso na tribuna. Comento isso na tribuna. Eu acho que é a obrigação da gente, como representante do povo, fazer uma análise das coisas que acontecem, por que as coisas acontecem de um jeito, por que
que eu entendo que deveria ser de outro, e assim por diante. Bom, essa posição crítica que o senhor mesmo diz que tem, acaba criando inimizades? Eu não posso dizer que não, né? Na política, posso dizer que eu perdi algumas amizades, né? Pessoas que eu conhecia até antes da política. Acabei perdendo amizades por conta da política, não posso dizer da política, mas por uma questão de comportamentos divergentes, posicionamentos divergentes, pensamentos divergentes, né? Acaba culminando com discussões mais acaloradas e aí a gente acaba perdendo uma ou outra amizade. Mas em função da forma como as coisas acontecem, a gente percebe, eu pelo menos percebo que até é bom perder mesmo a amizade, porque não era bem por aí que as coisas deveriam caminhar. Bom, diante dessa experiência aqui no plenário, exercendo a sua vida pública, o que mais o senhor aprendeu para si, né? O que mudou dentro dos seus pensamentos, o que fez mudar os seus pensamentos, assim, a política, o exercício da política? O senhor pensava que era antes e hoje fala, não é bem assim. Eu dizia para os meus amigos, quando eu fui candidato a primeira vez, que eu queria participar da política, para entrar na política e sair dela sem participar de nenhum acordo, de nenhuma coisa, nenhuma sacanagem, nenhum acordo, dessas coisas que a gente sabe que acontecem na política. Eu dizia isso. E eles, na época, me diziam o seguinte, bom, você pode até conseguir ganhar, mas aí se você for eleito, com esse seu jeitão aí, sem jogo de cintura, você não vai conseguir se reeleger nunca, porque você não vai agradar a maioria, e político tem que ter jogo de cintura, e você vai ter que ceder, e você vai mudar esse seu jeito de ser. E aí eu acabei provando para eles que você pode participar da política sem participar desses acordos, sem fazer parte de bancada, né? Sem ficar devendo favores políticos, sem entrar nesse esquemão que existe na política. Porque graças a Deus eu consegui me reeleger já 4 vezes, né? Estou no meu 5º mandato. E aquelas pessoas que votam em mim é porque confiam em mim, sabem dessa minha isenção. Sabem que o Arlindo Araújo nunca vai participar de nada que seja contrário aos interesses da população. Então, esse meu jeito rígido, mas sou assim mesmo, não participo de nenhum acordo, não faço acordo nenhum, o que eu acho que é certo, o que não é, sou intransigente realmente na defesa dos interesses da população, e se não for para eu ser desse jeito, não teria por que eu participar da política. Mas o senhor já deve ter sido cobrado, assim, de alguém, se você tivesse feito isso, teria conseguido aquilo? No começo, nos 2 primeiros mandatos, as pessoas entendem mal, muita gente nem sabe exatamente qual é o papel do político, uns por uma questão de ignorância mesmo. Outros, quando eu digo ignorância é na falta de conhecimento, saber, né? De não saber, não é um termo ofensivo. E os outros porque sabem mesmo e querem fazer coisa errada. Então, o político ele é muito assediado no sentido disso, quebra esse galho aqui, eu tomei uma multa ali, não tem jeito de você falar com não sei quem lá para fazer isso, não tem jeito de você conseguir arrumar um emprego para não sei quem da minha família. Existe uma lenda, né? Eu sei que o vereador tem direito a arrumar não sei quantos empregos na prefeitura, o que não é verdade, né? Muitos vereadores arrumam emprego na prefeitura, mas depois ficam devendo favor para o prefeito e perdem a liberdade de exercer o mandato, né? Então, no começo eu era assediado nesse sentido e eu ia falando um não atrás do outro, né? E aí as pessoas hoje já me conhecem, sabem que eu não participo disso. Mas isso não comprometeu a minha forma de atuar, nem o meu jeito, e nem as minhas eleições, porque o meu eleitorado entende e vota no Arlindo porque sabe que o Arlindo é assim, né? Eu sou um representante do povo, eu não sou fico lá fazendo troca, né? Compra e venda de votos, essas coisas, não é comigo não. O senhor se diz uma pessoa tímida, né? Mas quando sobe da tribuna não parece. O senhor fala sobre qualquer assunto, conversa muito bem. Como que é isso? Bom, primeiro eu agradeço porque o seu comentário para mim é um elogio, né? Talvez eu tenha uma certa desenvoltura para falar sobre temas do qual eu tenho um domínio. Eu nunca falo e nem discuto nada do qual eu não tenha uma informação precisa e do qual eu tenha bastante conhecimento. Não discuto. Aquilo que eu não sei, eu não abro a boca para falar, né? Então, eu só discuto e argumento assuntos dos quais eu estou muito bem informado. Então, talvez por isso, quando eu vou à tribuna, quando eu discuto alguma coisa, eu falo com propriedade, porque eu sei do que eu estou falando. Não sente nem um friozinho na barriga mais? Não, posso discutir com quem for sobre aquele tema, desde que eu realmente esteja inteirado do que está acontecendo. Não fico falando assim, sem saber, para não ser pego, inclusive, no contrapé. É uma forma de defesa das pessoas tímidas, né?
os tímidos não abrem a boca para falar à toa. Escutam mais do que falam. Exato, Isso diz que é um ensinamento, mas eu não faço isso porque me ensinaram. Eu acho que é porque é o meu jeito mesmo. É a personalidade mesmo. Bom, o senhor falou de liberdade, assim, com entusiasmo. O senhor, liberdade é uma coisa importante para o senhor, como vereador? Nossa, é fundamental, né? Um político, um vereador, um componente do poder legislativo que não tem liberdade, ele simplesmente não existe, né? Ele vira uma marionete, um fantoche, porque ele deixa de ser um representante do povo para ser um representante daqueles aos quais ele deve favor, aos quais ele tem acordos, né? Então perde a essência do cargo, né? De ser um representante do povo. O senhor já se exaltou, assim, diante de alguma discussão aqui na Câmara, assim? Já, não tem como negar. Historicamente, tem algumas passagens aí de ter ficado um pouco mais nervoso, mas em todas as vezes não foi por discussão, inclusive, dos temas que estavam em questão. Foi porque eu fui agredido pessoalmente, né? Não vou entrar em detalhes, mas todos os vereadores que brigaram comigo foi porque me agrediram pessoalmente. E fazem isso, e aqueles que fizeram isso, ou fizeram porque não tinham outra coisa para fazer, porque eu tinha razão no que eu estava argumentando. E aí quando as pessoas perdem a razão, eles apelam e te atacam. Aí quando há um ataque pessoal, aí transcende a discussão política. Eu acho que já saiu do aspecto político, né? Se você recebe uma agressão pessoal, já fugiu do trabalho, né? Você já não está mais trabalhando como político, você está caçando briga. E eu não caço briga, mas à medida em que sou provocado, aí eu não tenho muita paciência. Mas é o meu jeito mesmo. Bom, nesses 16 anos aqui na Câmara, o seu trabalho mudou? A forma de trabalhar como vereador mudou? Não mudou nada, porque a essência do meu trabalho é representar a população com total liberdade para que eu possa realmente representá-los. Não mudou nada. Cada administração tem um prefeito com um perfil diferente, mas eu nunca participei de bancada nenhuma, nem de bancada de oposição e nem de bancada de situação, porque eu entendo que isso não deveria existir. Inventaram essa história toda, né, para a questão de acomodação, mas o poder legislativo ele tem que ser simplesmente um poder independente. Não tem nada que ter essa, eu sou da turma do prefeito, eu não sou da turma do prefeito. Todo mundo tinha que ser da turma do povo, defender os interesses do povo. E não, porque se o prefeito, em tese, né, está a fim de fazer tudo de bom para a cidade, ele só vai mandar projetos bons, né? E aí a discussão vai ser em torno da forma como isso vai ser feito. Então não precisaria ter uma turma pró-prefeito e uma turma contra o prefeito, né? Eu entendo que o ideal seria uma Câmara com todos independentes, vereadores independentes. Mas isso parece-me que está um pouco institucionalizado, até nas 3 esferas, né? A gente vê isso na federal, Sim, estadual e municipal. Mas se você analisar historicamente, quando foi feito o estudo da tripartição dos poderes, né, isso vem lá da Revolução Francesa e tal, Montesquieu falou que idealizou que deveria ter os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. E ninguém falou que dentro do poder legislativo ia ter uma subdivisão, onde essa subdivisão teria a bancada para defender o executivo e a outra não. Acontece que ao longo do tempo foram deturpando isso por uma questão de comodismo, né, e de oportunismo também. Porque você acredita que isso pode acabar? Desculpe. Não, eu tenho isso como ideal. Eu acho pouco provável que acabe, mas tende a diminuir. E vou te citar como exemplo a Câmara de Araçatuba hoje. O chefe do Poder Executivo ele tem um poder muito grande, quer seja municipal, estadual ou federal. E dentro desse poder é ele quem gasta o dinheiro que é arrecadado, não é? Ele quem determina. O Legislativo o fiscaliza. Então, o chefe do Executivo tem lá um monte de cargos para ele nomear. Como ele faz? Ele compra os componentes do Poder Legislativo com cargos. E aí, à medida em que esses cargos são nomeados e indicados pelos componentes do Poder Legislativo, eles não vão mais ter aquele poder de fiscalizar o Executivo. E aí acontecem as maiores corrupções que a gente sabe disso. Você vê as notícias dos jornais e a coisa ficou tão institucionalizada, quer dizer, eu confesso para você que ficou tão assim descarado, que os partidos dizem assim, não, eu só vou apoiar dependendo do ministério que eu pegar, ou do número de secretarias que eu pegar, do número de cargos que eu pegar. E de tanto que falam isso, as pessoas já até acham que é normal, né? É normal porque acontece muito, mas é um absurdo.
porque o Poder Legislativo não tinha nada que ficar devendo favores para o Poder Executivo quando ele recebe esses ministérios, secretarias, cargos e por aí fora. Então falam tanto, que é normal. Todo você assiste televisão, tudo normal. Não, o partido tal vai ter o ministério tal, ou o partido tal vai ter a secretaria tal. Quando acontece a eleição de uma prefeitura, o partido não sei o que está reivindicando a secretaria tal, não tem que reivindicar a nada. Os componentes daquele partido que foram eleitos no Poder Legislativo tinham que ficar quieto e cumprir o papel dele. Ele não tinha que ficar lá pegando secretaria no Executivo. E isso é uma pouca vergonha mesmo. Bom, nosso tempo está acabando. Eu queria que o senhor falasse assim rapidamente. Essa é a sua principal frustração e qual o seu ideal de legislativo? Qual é a minha principal frustração? Seria essa? Posso te dizer sim, de ver muitos componentes do Poder Legislativo que entram e que trocam a sua liberdade por favores pessoais, né? E seu trabalho como vereador é idealista? Assim, o senhor tem um ideal de convivência social, de política? Não, eu não tenho grandes aspirações políticas, a minha intenção é só participar da política e dar a minha contribuição de forma que as coisas transcorram mais próximo do normal. Mas, abrindo um parêntese, hoje a Câmara Municipal de Araçatuba, pelo menos por enquanto, ainda não tem definida uma bancada de vereador de situação, de oposição. Ela ainda está gravitando, estão indefinidos. Os vereadores, em tese, a maioria estão independentes. E isso é muito bom, eu gostaria que continuasse assim. Vamos torcer para isso, então. Se Deus quiser. Espero que o senhor tenha gostado de participar do programa e a gente vai terminar por aqui. Felizmente, nosso tempo acabou e eu agradeço também a sua audiência aí de casa e até uma próxima vez.